cai assim todos os nossas bandeiras, né, nossas teorias. E eu acabei voltando. O motivo que originou a agressão e a denúncia foi um motivo muito fútil. Todas as nossas brigas eram assim, por motivos fúteis, só que como nenhum cedia e como a gente tem um temperamento muito forte os dois, acabava se transformando numa coisa muito grande. Quando tu fica muito transtornado, escurece tudo. Eu acho que eu consigo, acho que comparar com uma TV desintonizada, sabe? Não enxerga nada na TV desintonizada. E eu acho que tu fica do mesmo jeito. Então, tu não consegue reagir racionalmente, sabe? Tu faz sem pensar. Todos esses depoimentos são de pessoas que passaram pelo grupo reflexivo no Foro de Canoas. O projeto piloto começou há 2 anos com 5 casais. 3 deles concluíram todas as etapas. Josiel e Simone fazem parte desse grupo. Eles são casados há 13 anos e têm 3 filhos. O temperamento forte de cada um deles, aliado a problemas financeiros e familiares, trouxeram constantes brigas e agressões que resultaram em uma denúncia contra ele. Eu cheguei em casa, ela estava no quarto das crianças, né? No dia da briga a gente dormiu cada um num lugar, eu dormi na empresa, eu dormi na casa da irmã dela. E quando eu entrei no quarto, eu fui falar com ela, ela me olhou, aí pegou o papel na mão e me entregou. Aí eu olhei pro papel ali e tinha uma descrição, né, no papel do que tinha acontecido, e eu olhava e lia aquilo ali e estava descrevendo uma pessoa que, se tu, como pessoa, fosse ler, se eu fosse ler de outra pessoa, ia ser uma pessoa que eu não queria ser, que estava descrito ali. E aquilo ali estava descrevendo eu, como um monstro, né? Eu queria que aquilo parasse. Eu estava grávida, durante a gestação já tinha sido a 3ª agressão. E aconteceram outras vezes, era bem esporádico. De onde eu descobri, até os 7 meses, houveram 3 agressões. Eu não fiz a denúncia com o pensamento da gente se separar. Mas eu queria que parasse aquilo, porque eu sabia que se continuasse a gente teria que se separar de qualquer maneira. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque daquele momento foi a última agressão que aconteceu e até hoje se passaram 3 anos e nunca mais aconteceu nenhuma. A jovem que pediu para não ser identificada não apresentou o atestado de comparecimento do grupo reflexivo no trabalho. O medo e a vergonha foram os motivos, algo bem comum para quem algum dia já viveu a violência doméstica na própria pele. Eu tinha medo do que vergonha e medo, assim, do que as pessoas fossem pensar, né? Eu estava num trabalho novo, eu tive vergonha de estar envolvida, assim, numa situação de violência doméstica. Um pensamento bem machista, né? De que não importava, que eu também trabalhava, tanto quanto eles, se não mais, mas que a responsabilidade sobre as tarefas da casa eram minhas. Então, quando isso eu não dava conta, isso era usado contra mim, assim, como se fosse uma fraqueza minha, uma fragilidade minha enquanto mulher. Então, além de não participar das responsabilidades de casa, eu era criticada por não dar conta. Então, isso era algo que acontecia muito antes dos encontros. A violência psicológica e verbal deu espaço à violência física. Foi a gota d'água para que ela buscasse ajuda. Na maioria das vezes, a cultura machista era o que determinava os ataques. A minha intenção no dia que eu fiz a denúncia era acabar com o relacionamento. Então, como uma forma de medida drástica, assim, né? Era mais do que me proteger, assim, porque eu não achava que ele voltaria a fazer de novo. Apesar de ter acontecido, né? De ter chegado a vias de fato, eu sabia que ele havia se dado conta, assim, do equívoco, né? O grupo reflexivo Ser Casal surgiu de questionamentos feitos pelos servidores e magistrados da Vara da Violência Doméstica aqui da comarca. Afinal, o que acontece depois que terminam os processos ou dos arquivamentos? A questão da cultura de gênero também foi outro fator que levou à constatação de que só a penalização não é suficiente para resolver o problema. O que ocorre com esses casais após a reconciliação, né? Se existe, se essa violência cessou mesmo,
ou se simplesmente se terminou com o processo, mas o problema continuou. A reconciliação do casal, ela é bastante expressiva nas audiências de acolhimento e verificação. Não é a maioria, mas ela é bastante expressiva. Em 2017, quando o grupo de reflexão foi criado, o Juizado da Violência Doméstica da comarca de Canoas concedeu mais de 5.000 medidas protetivas, determinou 21 prisões. Foram proferidas 336 sentenças e mais de 4.000 audiências foram realizadas. No ano seguinte, em 2018, foram quase 6.000 medidas protetivas, 32 prisões, 281 sentenças e 5.504 audiências. A comarca está há 2 anos sem casos de feminicídios. A seleção dos casais para o grupo reflexivo se dá normalmente nas audiências de acolhimento, quando muitas vezes a reconciliação já ocorreu entre as partes. O grupo propõe atividades práticas para que as partes trabalhem as questões de respeito, de confiança dentro do casal, principalmente de diálogo. É importante que se diga isso, a gente não está tratando de terapia de casal e não há nenhum incentivo. Eu costumo dizer em audiência que quem decide se eles vão ficar juntos ou separados são eles mesmos, né? Mas se for para que ficarem juntos, que seja com respeito, com confiança e dentro de colocando fim a essa questão da violência de gênero, até porque muitas vezes envolve a criação dos filhos e o exemplo para os filhos, né? Os casais selecionados passam por uma avaliação da assistência social, que verifica quais são as dificuldades que enfrentam. Se são dificuldades muito severas, assim, se a violência é muito grave, a gente faz outros encaminhamentos que não o grupo. Mas se tem a questão cultural, do machismo, enfim, a dificuldade da comunicação, a gente encaminha para o grupo para essas questões serem trabalhadas no grupo. Nós trabalhamos os tipos de violência, a Lei Maria da Penha, questões de gênero, o que é papel de homem e de mulher, existe papel de homem e de mulher, né? O que são os valores importantes que levam um relacionamento, o casal a ficar junto, o que eles consideram importante, a influência da relação do casal na vida dos filhos, a influência da família na vida do casal, os ciúmes, a comunicação não violenta, como eu posso me expressar dizendo aquilo que eu realmente sinto, que eu realmente desejo, mas sem ofender, sem brigar, sem entrar num conflito. Em 5 semestres, um total de 21 casais participaram do projeto, além de um homem que ficou no grupo sozinho após a separação. Uma média de 10 pessoas concluíram o processo e a cada semestre aumentam os interessados. A próxima edição conta com 30 casais e um projeto paralelo, que deverá atender os filhos dos casais. A gente acabava pensando nos filhos depois da briga. Naquela época, o clima era bem mais pesado e isso acabava afetando as crianças. Agora, o nosso clima lá em casa é mais leve, é mais de brincadeira. Claro, acontecem ainda discussões, né? Não tem um casal que não brigue, é muito raro, mas hoje em dia as coisas são resolvidas mais facilmente. Fizemos alguns acordos, né, de sempre um lembrar o outro de todas as consequências, né, que haviam surgido. E outro ponto foi a questão de papéis mesmo, de gênero, assim, né? Dele respeitar também, né, o meu espaço, né? Não vou dizer que ainda é 100% totalmente dividido, mas é muito melhor do que era antes, né? Ele tem bastante essa preocupação de sair sozinha, né? De homem pode, mulher não pode. Isso também aconteceu, sabe? De diminuir os ciúmes. Quando me chamaram pro grupo, eu não queria ir, né? Eu pensava assim, vai ter um monte de gente lá que vai ver a minha cara, né? E agora eu tô aqui falando pra câmera porque eu acho que se eu pudesse ajudar alguém que tá passando por isso, contando a minha história, eu acho que eu tenho que passar por cima da vergonha e falar assim, dá pra mudar, pode ter um relacionamento show de bola, pode criar os filhos com carinho e fazer diferença na vida das pessoas é o meu objetivo de vida. Então, estou aqui por causa disso.